Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Piccioli, consultor aqui na RBX Soft. E no nosso webinar de hoje, nós vamos falar sobre a integração com a plataforma de VoIP SaperX. A gente teve algumas melhorias na integração. Vou mostrar para vocês como é que funciona todo o processo, desde o cadastro até a ativação e como verificar os logs. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estamos usando aqui a minha tela. Eu estou aqui no RBX, né? Aqui no RBX, se tratando de SaperX, né? A gente vai ter uma única tela nova, que é Empresa, Parâmetros, Integrações SaperX. Dentro dessa tela, né, a gente vai configurar a nossa integração. Né? Eu vou clicar aqui em novo para a gente poder ver certinho o que tem. A descrição vai ser o nome, né? Por que o nome? Porque você pode ter mais de uma integração configurada. Você pode ter duas integrações, né? Dois servidores VoIP na mesma base, né? Para multi-empresa, enfim. O tipo de integração, se ela é por API, que é uma integração mais nova, né? Mais rápida, mais confiável, ou se é por banco de dados, que é uma integração antiga, né? Se eu não me engano, o pessoal da SaperX não passa mais a de banco de dados, né? Ficou só como legado aqui no sistema para clientes que já tinham antes. Aí, versão. A versão vai ser sempre sobre API. Se eu clicar aqui em banco de dados, ela some, né? Então, a versão vai ser sempre sobre API. A gente tem a versão 1.0 e a versão 2.0. Qual que é a diferença da versão 1.0 para 2.0? Basicamente, né, vai ser a quantidade de campos, né? A 1.0 a gente vai ter só o token e a URL, e a 2.0 a gente vai ter o client ID, o client secret, usuário e senha, né? A 2.0 ela é uma integração mais segura, né? E também mais rápida, né? Que a gente melhorou todos os ambientes com o pessoal da Saper. Independente da integração que você escolher ou o pessoal da Saper passar as informações, ambas funcionam no RBX. Mais abaixo, a gente vai ter uma coluna chamada Valores Padrões para a criação de novas contas SIP. Né? O que significa isso? Aqui, você pode já deixar como default, né, pré-definido, um padrão de como que vai ser quando você criar, né, quando você iniciar a criação dessa conta SIP lá no seu cliente, ou seja, o processo é ativar um contrato, ativei o contrato, o que vai vir preenchido por padrão? Vão ser essas informações que a gente tem aqui, né, o tamanho da senha do SIP, o tamanho da senha de acesso web, se vai ter BINA sim ou não, se vai ser ligações locais, ligações a longa distância nacional, enfim, você pode definir qual parâmetro você quer de padrão, tá? Nada que não possa ser alterado futuramente. Você pode deixar aqui como padrão, mas um plano, um cliente, um pacote específico, né, necessite de alguma alteração, você pode ir lá alterar diretamente no cliente sem problema algum. E mais abaixo a gente vai ter duas abas, né? A de planos, onde a gente vai fazer a correlação do plano RBX com o plano SaperX, né? E os DITs, que são propriamente os números, né? Que você pode comercializar de telefonia. Vamos pegar aqui um exemplo. Né? A gente tem, por exemplo, aqui esse plano SaperX aqui. Plano RBX, plano SaperX. Deixa eu pegar essa última API aqui. Essa aqui eu sei que está certinha. Ela está na 1.0, tudo, só preencher as informações. Ah, Pedro, como é que eu sei que está tudo certo, né? Você não precisa nem cadastrar plano nem DID ainda. Você pode só ver, né, se está tudo certo. Como é que eu faço para ver se está tudo certinho? Tem esse botão aqui, testar API. Se eu clicar nele, né, ok, eu vou ter o retorno sucesso. Se eu tenho esse retorno sucesso verdinho, significa que está tudo ok, né? Não tenho nenhum problema aqui na minha API, vai funcionar corretamente. Agora, se eu tiver um retorno semelhante a esse daqui, né? Por exemplo, eu cliquei testar a API nessa outra API mais antiga que a gente tinha. Vamos ver o que vai acontecer. Já está demorando, né? Normalmente isso aqui é um processo rápido, ele não costuma demorar. Provavelmente vai estourar um erro na minha tela.
Vamos aguardar aparecer. Como vocês podem notar, né, eu tive o erro ao comunicar com a SaperX, verifique as configurações. Normalmente isso aqui ocorre, né, quando tem alguma informação aqui nesses campos ou, né, nesses campos aqui, que tem algum espaço, algum caractere que não estava certinho, né? Valida essa informação com a equipe da Saper, se está tudo ok, se não está faltando nada, se não tem que ativar nada do lado deles. Com tudo ok, o que a gente espera ao testar a API vai ser sempre a mensagem sucesso. Show. Agora vamos aqui ver os planos e os DITs, né? Primeiro eu vou falar sobre os planos, depois eu vou falar sobre os DITs, que são os números. No plano aqui, quando eu clico em novo, né, eu vou poder escolher um plano RBX, né? Eu já vou comentar sobre esse plano, porque tem um parâmetro específico para ele aparecer aqui, né? Veja que não aparece todos os meus planos. E o plano SaperX. Para o plano RBX aparecer, a gente tem uma única regra. Aqui em cadastro de plano, quando eu vou cadastrar um plano, eu vou ter o tipo do plano, né? Vocês já devem estar habituados a isso nas nossas integrações em geral. Então, o tipo do plano, se tratando de SaperX, ele tem que ser tipo telefonia, beleza? Tanto que quando você coloca o tipo telefonia, vai ter umas informações aqui, telefonia, franquia em minutos, valor do minuto, e se existe algum grupo local. Então, o importante aqui para aparecer lá na tela de integração SaperX é que o tipo do seu plano seja telefonia. Ok? Vou voltar aqui para a tela de integração. Eu já tenho os planos cadastrados, então vou pegar um plano aqui qualquer, né? Pegar esse plano fone fixo aqui 28 e o plano SaperX. Eu preciso ver com a equipe da Saper quais planos que eu tenho cadastrado lá, né? O ideal é que você faça uma correlação 1 para 1, né? Então, você vai ter um plano de X minutos na Saper, esse plano vai ser de X minutos no RBX. Né? Você vai ter um plano com X benefícios na Saper, vai ser o mesmo plano comercializado na RBX. Você não pode ter vários planos RBX para o mesmo plano Saper, tem que ser 1 para 1. Ok? E aqui é só um valor numérico, tá? Aqui é só um, ou pode ter uma letra também, mas por padrão, normalmente é um valor numérico, né? De 1 a 100. Vamos incluir aqui essa linha. Beleza, fiz a minha relação aqui, né? Então, quer dizer que esse plano fone fixo, ele está relacionado ao plano de código 1 lá na SaperX. Agora eu quero capturar meus DITs, né? Eu tenho duas opções aqui nos DITs. Eu posso cadastrar um DIT dentro da RBX, ou seja, eu vou estar informando um número que eu quero fazer o cadastro aqui dentro, ou eu posso carregar, né, o meu lote de DITs lá da plataforma SaperX, né? Então, para eu carregar, é bem simples, né? É só clicar aqui no botão carregar. Veja que quando eu passo o mouse aparece um hint, né? Buscar DITs cadastrados na SaperX. Vamos clicar aqui com vocês. Deseja carregar os DITs? Ok, claro. E a gente aguarda, né? Beleza. Deu uns errinhos aqui, porque é a minha base de homologação, mas eu deveria ter trazido os meus DITs, né? Eu não sei porque não trouxe. Mas eu tenho um exemplo aqui com um DIT. Ó, vai vir dessa forma aqui. O ID, né, lá da Saper, o número, que é o DID em si, os valores, né, que são extraídos lá da Saper, e algumas informações, né, se aceita a chamada a cobrar, se esse número está apto para venda ou não, né, se ele está reservado para um DDR, né, se existe alguma conta CIP vinculada a ele, aqui no caso, o exemplo, Renato Russo, e qual foi a última alteração e o usuário que fez essa última alteração, né? Dentro disso também eu consigo novos botões, né? Após carregar os DITs, eu tenho o botão Excel, que é para eu transformar toda essa informação em uma planilha, né? Eu tenho o botão colunas, que eu posso ordenar quais colunas que eu quero que apareça, né? Veja que tem duas colunas suprimidas, que é a cadastro e a cidade-estado, né? Vou aplicar aqui, ó, beleza? Aí já trouxe a data que foi cadastrada esse DIT lá na SaperX.
e a cidade-estado que está correlacionado a esse DID lá na SaperX também. E caso eu queira cadastrar um DID diretamente da RBX, né, eu posso vir aqui em novo. Aqui em novo, eu vou escolher o número, né, o número é o dígito, eu vou colocar um exemplo aqui, 4433050000. Então, fiz o cadastro aqui, legal. O F, o estado, né, vou colocar aqui Paraná, e a cidade, né, Arialva. Bem tranquilinho, né? A gente pode buscar também aqui embaixo, eu só busquei porque é mais simples, mais rápido de usar. E o valor, né, eu vou estar estipulando aqui na inclusão. Também tem aqueles 3 campos, né? Se ele aceita a chamada a cobrar, se esse número está apto para venda e se ele está reservado para um DDR ou não. Só temos esses campos aqui para incluir um DID pelo RBX, tá? Feito isso, cliquei aqui em incluir, ele vai informar esse registro lá para a Saper, beleza? Lembrando que, né, pode ocorrer alguns erros aqui, porque você tem que ter esse DID dentro do seu pool, né, no range do seu pool de números, né? Então, se você não está apto a cadastrar esse número, você não pode cadastrar ele, né? Às vezes esse número é de uma outra franquia, às vezes não é nem da Saper, então tem esse detalhezinho que a gente precisa verificar, certo? Ok. Como que funciona a minha integração? Deixa eu ver quantos clientes estão vinculados aqui. Só tem o Renato Russo, beleza? Então, eu vou entrar aqui em empresa cliente cadastro, eu vou trazer esse cliente. Esse cliente aqui. O funcionamento da integração, ele é o mais simples possível, né? A única coisa que você precisa fazer é incluir um contrato no cliente. Não tem que criar autenticação nem nada do gênero, né? Incluir o contrato no cliente, esse contrato precisa seguir algumas regras. Quais são elas? Primeira, né? Ele precisa estar correlacionado lá na tela que a gente viu anteriormente. Então, você precisa ter aquele plano, né? Correlacionado lá naquela tela. Veja aqui, ó, plano, telefonia básica, Neuralink. Então, se eu for aqui na Saper, na minha primeira integração, eu vou ter aqui, ó, plano, telefonia básico, Neuralink. Então, se ele não está correlacionado aqui, não vai funcionar. Tá? Segundo caso que a gente também tem que se atentar. Além disso, né, você precisa ativar esse contrato. Né? Às vezes o contrato, na sua regra de negócio, se inicia aguardando instalação, em instalação, enfim. Para funcionar, né, para ativar a integração, você precisa ativar esse contrato propriamente. Então, se atente a esses 2 pontos. Primeiro, a correlação tem que estar feita devidamente lá na integração. Segundo, né, o contrato tem que estar ativo. Ok. Um outro ponto também de observação é que, para funcionar a correlação, o plano tem que ser do tipo telefonia. Só frisando aqui novamente. Beleza, Pedro, ativei aqui meu contrato e agora? Você vai notar que apareceu um botão, né? Um botão diferente, um botão que não aparece nos outros contratos. Esse aqui é um botão com um X, né? Com o logo da SaperX, né? Quando eu passo o mouse em cima desse botão, vai aparecer gerenciar conta SIP. Clicando nele, né? Eu vou ter as informações do meu circuito, ou seja, o meu circuito lá da SaperX, né, referente ao número desse meu cliente. Então, eu tenho a integração SaperX circuito, o nome do cliente, o contrato dele, né, e algumas informaçõezinhas, né, qual que é a integração que eu estou usando, qual que é o ID, qual que é o número dele, o nome, o ID do plano e o dia de fechamento desse cliente, né. A situação dele, como eu comentei, né, por padrão, o sistema vai respeitar sempre as situações do contrato. Ou seja, você pode bloquear, ou mesmo o seu sistema, né, via cobrador, via rotina, você pode bloquear um contrato, cancelar, suspender, né, até mesmo manualmente, que isso vai ser refletido dentro da integração SaperX. Mas nada impede de você entrar aqui nesse contrato ativo e bloquear ele parcialmente, mesmo com o contrato ativo. Tá? Então, tem essas 2 formas de alterar a situação dentro do circuito, ou você pode alterar a situação
com base no status, né, do contrato. Vou manter aqui ativo. Outras informações importantes, né? Então, a gente vai ter a senha SIP do circuito, a senha de acesso web, lembrando que a gente configurou a quantidade de campos que tem, né, nessas duas senhas, lá na tela da integração, o ID da rota personalizada, caso você trabalhe com uma custom route, né, com uma rota personalizada, isso aqui você precisa saber, né, como que está cadastrado, qual que é a sua rota lá da SaperX. E aqui as informações que vêm padrão, né, que eu deixei como default, ativar BIN, ativar ligações locais. Lembra que eu comentei? Por padrão vai vir do jeito que você desenhou ali. Mas caso seja um contrato diferente, um plano diferente, alguma coisa excepcional que fuja do seu padrão, nada impede de você vir aqui dentro dessa tela e alterar, né, o tipo de ligação, se vai ter BIN sim ou não, né, e quantos canais simultâneos vai ter também. Show? Outro ponto para a gente finalizar aqui, né? Normalmente aqui vai vir vazio, né? Aqui não vai ter nada. Clicando em novo, né? Eu vou aparecer aqui, vai aparecer aqui para mim, inclusão de DID no circuito. Aí eu vou ter que selecionar um número. Esse número é aquele que ou que eu cadastrei lá na tela de integração, na minha DID, ou que eu carreguei, né? Que eu trouxe, já estava previamente cadastrado lá da SaperX. Então é só colocar um número, dar OK, show, né? A integração aqui está inativa, mas eu vou dar OK, vai ser incluído esse número no cliente e já vai estar funcionando certinho, né? Bom, basicamente, pessoal, o funcionamento dessa integração é assim, ela é bem simples. Vamos só frisar alguns pontos importantes, tá? Vamos voltar aqui na telinha de integração. Primeiro ponto importante para a tela de integração. Preencher as informações. Vou clicar em testar a API. Eu espero, né, todos nós esperamos que seja sucesso. Caso não dê sucesso, verifique as informações, se você está usando a versão correta, né? A descrição não precisa, tá? Ela é um texto só de referência mesmo aqui no RBX. O que importa mesmo é o tipo de integração, a versão, né? E o URL token que você está consumindo. Se não tem nenhum espaço, nenhum ponto, tem uma vírgula ali a mais no Ctrl+C, Ctrl+V que a gente dá. Outra observação, ainda aqui na tela de integração. Valores padrões, né, é o que eu quero que venha quando eu faço uma primeira inclusão. Não que vá ser sempre assim. Como a gente viu agora há pouco, eu posso alterar dentro do contrato do meu cliente, né, lá naquele botãozinho que tem a imagem de um X. Show? Outro ponto, planos. Para funcionar a integração, o meu plano ele tem que ser do tipo telefonia dentro do sistema RBX e eu vou precisar do código do plano lá na SaperX. E DIDs, né? Eu posso tanto carregar um novo direto do RBX e mandar para lá, ó, estou querendo registrar esse, ou carregar em lote, né? Buscar todos os DIDs que já estão cadastrados lá na SaperX. Beleza? Agora, voltando aqui no cliente, pontos importantes do cliente. A integração, ela funciona, né? O gatilho dela é o contrato, que está correlacionado lá no nosso parâmetro de integração, e a ativação do mesmo, ou seja, eu preciso ativar o contrato para aparecer esse botãozinho aqui. Apareceu esse botãozinho aqui, aqui eu consigo gerenciar a conta, fazer algumas alterações, fazer uns upgrades, uns downgrades, e, o mais importante de tudo, incluir o número desse meu circuito, né? Então, eu posso incluir um ou mais números dentro desse meu circuito, né? Desse meu plano que eu estou vendendo para o cliente. Beleza, pessoal? Bom, o nosso webinar de hoje foi isso, né? Foi um prazer falar com todos vocês. Próxima quinta-feira, no mesmo horário, teremos novos temas. E até mais!